Olá, criaturas da noite! Bem-vindos à Casa Vega, lugar de cultura pop dark. E no vídeo de hoje, não adianta, quando o assunto é monstro, tem um que é o preferido da maioria, o vampiro. E tem um filme que ele foi muito revolucionário quanto ao monstro na cultura pop, no cinema. Entrevista com Vampiro. Então, coloque sua roupa mais chique, dê tchau para a luz do sol e vem comigo descobrir curiosidades sobre essa obra. Acho que não precisa de apresentação. Entrevista com o Vampiro é um filme estadunidense de terror gótico de 1994 e inspirado num livro de uma das melhores autoras de todos os tempos, Anne Rice. E aqui já vai minha curiosidade. Entrevista com o Vampiro é somente o primeiro livro das crônicas vampirescas, que são no total 10 livros e depois continuou numa trilogia só do Vampiro Lestat. E eu tenho todos eles, inclusive tá aqui ó, onde tá familiado junto. Eu tenho todos eles e a trilogia do Lestat e outros livros da Anne Rice também. O filme tem direção de Neil Jordan, com o roteiro da própria Anne Rice, e um elenco cheio de estrelas, como Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst e Antônio Bandeiras. Caso você nunca tenha assistido, estava no seu momento de hibernação vampírica e esse tipo de coisa, vamos relembrar um pouquinho a história. Tem uma entrevista com um vampiro. Um vampiro chorão chamado Louis de Pontdulac, interpretado pelo Brad Pitt, resolve quebrar uma das principais leis dos vampiros e contar sua história para um repórter, Daniel Molloy, vivido por Christian Slater. Por favor. E aqui já vai outra curiosidade. Era para o repórter ser interpretado por River Phoenix, irmão do Joaquin Phoenix, mas acabou falecendo antes da produção do filme e tal, substituído pelo Christian Slater. E Christian Slater doou todo o seu cachê, o valor de 250 mil, para as instituições de caridade que Phoenix ajudava. Continuando, o filme inteiro é o relato do vampiro Louis falando para o repórter sobre sua vida. O que aconteceu para ele virar vampiro, como virou vampiro, como conheceu o vampiro Lestat, como era a vida com ele, conhecendo outros vampiros, conhecendo o vampiro Armand, interpretado pelo Antônio Bandeiras. Que falando no vampiro Armand, interpretado pelo Antônio Bandeiras, aqui já tem outra curiosidade. O personagem no livro tem nada a ver com o ator. Ele é um moleque ruivo. Mas a época do filme eram outros tempos e as pessoas não estavam tão interessadas assim de não parece com o personagem original. Estavam mais interessados na obra que seria feita. Louis conta também sobre a vampirinha Cláudia, interpretada por Kirsten Dunst, e como sofre até hoje pela perda dela. Que, aliás, ela não foi a primeira opção para fazer a Cláudia. Tiveram ainda outras atrizes como Christina Ricci, Dominique Swain, Julia Stiles e Evan Rachel Wood. Mas o personagem ficou com a namorada do Homem-Aranha mesmo, depois que seu agente insistiu que deixassem ela fazer o teste novamente. Aliás, outra curiosidade é que eles tiveram que mudar a idade da personagem, pois a atriz já tinha lá uns 11, 12 anos, e no livro a Cláudia tem apenas 5. E ela é um personagem muito complexo, porque ela tem a aparência de criança, foi transformada quando criança, né? Mas tem toda a vivência e idade, mentalidade de uma mulher adulta de centenas de anos. E a ideia de uma criança vampira veio do falecimento da filha da Anne Rice, que tinha justamente essa idade. Tanto que na trama ela é vista como filha do Louis do Lestat, que aliás o Lestat usa transformar ela para segurar o Louis, que estava tentando abandonar ele. Então Lestat, todo divo, criou o famoso golpe da barriga.
ou o golpe das presas, no caso. E continuando. Enfim, Louis vai contando toda a sua vida para o repórter, desde quando foi transformado até aquele momento da entrevista, com a esperança de que ele relate para o mundo e todo mundo veja como é difícil ser um vampiro. Ninguém pode desejar isso porque, nossa, que vida horrorosa. Que acaba dando errado, porque o próprio repórter acaba achando tudo maravilhoso. E pede para... Já vai spoiler aqui, se você não quer spoiler, pula esse pedacinho. E pede para o Louis transformar ele. Aí o Louis fica puto da vida, porque a intenção era mostrar, olha só como eu tive uma vida ruim. E fez o contrário. Ameaça o repórter e vai embora. E aí, né, o repórter quer virar vampiro. Tem um personagem que dispensa apresentações, que simplesmente atende a esses pedidos. Não tenha medo. Vou lhe dar a escolha que nunca tive. O filme foi um sucesso e transformou como os vampiros eram vistos na cultura pop, como os elegantes, finos, e não os monstrengos dos filmes anteriores. Mas havia um receio de lançar um filme de vampiro naquele período. Então, eles esperaram o lançamento do fabuloso Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, e ver a recepção do público. E você já sabe, né? Os dois filmes são excelentes. O filme foi indicado a vários prêmios. No Oscar, indicado a melhor direção de arte e melhor canção original. No BAFTA, ganhando como melhor fotografia e melhor desenho de produção. Mas também indicado a figurino e maquiagem. E no Globo de Ouro, indicado a melhor trilha sonora original e melhor atriz coadjuvante para Kirsten Dunst. E agora vamos para mais curiosidades do filme. A princípio, a ideia era trocar os gêneros dos personagens, pois Anne Rice tinha um receio do preconceito homofóbico que podia sofrer na época. E assim, se você reclama da relação do Louis e do Lestat na série e não percebeu nada no filme, vem aqui, tenho que te contar uma coisa. E nomes como Anjelica Huston e Cher foram cotadas para fazer o Lestat e o Louis. Mas logo essa ideia foi deixada de lado e começaram a pensar em atores como Johnny Depp, Daniel Day-Lewis e John Travolta. Outra curiosidade sobre o elenco é que Anne Rice simplesmente odiou a escolha do Tom Cruise. Ela achou que não combinava, tinha nada a ver. E assim, apesar da entrevista ser o Louis contando, todas as crônicas vampirescas, o principal é o Lestat. O Lestat é o personagem principal das crônicas vampirescas e um queridinho da Anne Rice, porque ela se inspirou no marido dela. E no final, Tom Cruise entregou, hein? Ele ficou perfeito, maravilhoso no papel. Eu considero o melhor papel dele. Na minha opinião, é o melhor trabalho do Tom Cruise. Muito obrigado. E depois de tudo, Anne Rice também achou ele maravilhoso e ligou para se desculpar com o ator. Falando do nosso divo, ele levava 3 horas para a maquiagem ficar pronta. E como bom ator, ele estudou para o personagem dele. Ele assistiu horas de vídeos de leões caçando zebras para interpretar o Lestat. E realmente o Lestat, se você reparar, ele tem esse jeito que parece que ele tá caçando a todo momento. E o leão, ele faz aquele escândalo, né? Ele vai na surdina. E ficou muito boa a atuação. E ainda nas curiosidades sobre o Lestat, o Tom Cruise teve que ficar em plataformas em várias cenas do filme, porque ele deve ter mais ou menos a minha altura, digamos assim. Aí, para não dar muita diferença, principalmente com Brad Pitt, a maioria das cenas o ator tá em uma plataforma. E na cena que o Lestat tá todo estrupiado, foi usado um animatronic com a cara do ator
o animatronic assim, perfeito. E como é um divo, ele fez uma exigência. Ele queria que tivesse um set só para ele. Então foram criados túneis por baixo, por onde passavam os outros atores. Isso para ninguém nunca ver a maquiagem do Lestat. E agora vamos falar de Louis, interpretado pelo Brad Pitt. E o Brad Pitt odeia o filme até hoje. Porque ele falou que ele passava muito frio em Londres, só filmava de noite e não gostava do Tom Cruise também. Enfim, só reclama. Estava reclamando, Louis. Só reclamava, igual o personagem dele. 2 chorões que só reclamam. Já ouviu bastante? Eu tive que ouvir isso durante séculos. E ele só não desistiu do filme porque ele tinha que pagar uma multa de 40 milhões de dólares. E esse filme foi o marco da rivalidade de Tom Cruise e Brad Pitt, que não se dão bem até hoje. Ainda sobre Brad Pitt, o primeiro beijo da Kirsten Dunst em tela foi justamente nele. E para ela foi uma experiência muito desagradável, porque a menina tinha somente 12 anos. Agora, a curiosidade sobre o ator Steve Rea, que fez o Santiago. Ele estudou comédia francesa e pantomima, que é um teatro gestual, para interpretar o Santiago. E a cena em que ele dança no túnel foi inspirada na cena de Fred Astaire, em Núpcias Reais, de 1951. E mais uma curiosidade, e aí sim eu dou um ponto pro Brad Pitt por não gostar. Os atores que faziam os vampiros tinham que ficar meia hora de cabeça para baixo. Isso para o sangue e para a cabeça. E os maquiadores marcarem as veias, tudo certinho. Porque você pode reparar que os vampiros do filme têm uma pele meio translúcida. Tanto que foi indicado a prêmio de maquiagem. E para isso os atores tinham que fazer esse pequeno sacrifício. E para filmar, os postes das ruas e dos edifícios eram apagados. E agora uma curiosidade que poucos sabem. O filme teve uma continuação. É o quê? Desde o começo era pensado mesmo ter uma continuação no filme. Porém, com a demora de produção, direitos autorais passando de um estúdio para outro e demissão de algumas pessoas, demorou anos e anos e anos para ser lançado. Foi lançado somente em 2002 e já sem Anne Rice na produção, que chama A Rainha dos Condenados. E nesse filme eles misturam o segundo e terceiro livro das Crônicas Vampirescas, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, que dá título ao filme. E nesse filme mudaram todos os atores. E o estilo dos personagens também. Como um filme à parte é bom, mas se você pensar em continuação do filme Entrevista com o Vampiro, ou mesmo adaptação dos livros, não agrada muito aos fãs. Porém, A Rainha dos Condenados, A Rainha dos Vampiros, interpretada pela cantora e atriz Alaia, ficou assim excelente, ficou maravilhosa. Eu só não falo mais dela nesse vídeo, porque ela é tão icônica que ela merece um vídeo só sobre ela aqui nesse canal. E como falei, se você analisar a obra à parte, o filme à parte, é um filme bom. Então eu também pretendo fazer um vídeo sobre ele aqui no canal. E em 2022, chegou a tão aguardada série de Entrevista com o Vampiro, com a Anne Rice na produção. Mas, infelizmente, ela acabou falecendo antes da série ir pro ar. Mas a série é maravilhosa, é excelente. E por ser vários episódios, várias temporadas, dá para adaptar melhor aos livros. Então tem coisas a mais que no filme, umas adaptações melhores, de história, uns personagens mais desenvolvidos. Eu recomendo muito. E também não vou falar muito aqui no canal, porque merece um vídeo só sobre a série. E aí, você gosta do filme? Você já leu os livros? Deixa aí nos comentários. E por hoje é só, criaturas da noite. E te vejo no próximo vídeo.